vamos ter uma conversa sobre justiça social. E é mais pertinente do que nunca, se a gente considerar a realidade que a nossa nação tem passado. Neemias capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 2, a palavra de Deus. Quando você procura aí, eu vou dar os avisos. Ontem nós não pudemos fazer aquela ação na sinaleira de semear a palavra de Deus, mas daí semana que vem, sábado, das 9 da manhã às 11, na sinaleira da Caixa Econômica Federal, nós vamos estar fazendo. Se você quiser participar, é só estar lá nesse horário, vai ser bem legal, com certeza. Sábado que vem, das 9 até às 11 da manhã. Se você não puder, esteja orando, porque vai ser bem importante. É um ato de semear, né? A gente aprende em missiologia que nós precisamos semear a palavra de Deus de forma abundante. Falando de semear, vou fazer aqui, olha só, nós ganhamos uma caixa de devocionais. Então, se você quiser levar de presente para dar para alguém, abençoar alguém, eu mesmo ano passado, com um dia amigo, fiz uma oferta da Igreja Batista de Itapuruçá, a igreja lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, que eles fazem, e esse ano nós ganhamos. Eu achei que nem ia ganhar, chegou essa semana. Daí, se você quiser, pode levar depois. Tem aqui dentro do devocional, tem, este é um presente para, então você pode botar, se quiser presentear um amigo, uma amiga, você bota uma dedicatória, e ele ainda tem no finalzinho dele um modelinho de pequeno grupo por mês. Se quiser fazer um encontro, assim, com alguém que você conhece, seu trabalho, alguma coisa assim, dá para usar isso ainda, tá? Uma bênção. E é legal porque é um material assim, se você for dar para uma pessoa que não tem muito conhecimento bíblico, é uma linguagem muito contemporânea, uma linguagem fácil de entender. Não tem aquelas palavras mais difíceis que às vezes a gente encontra em alguns textos, tá? Então, depois, na saída, se quiser, só pegar, tá? E se você quiser com carimbo da igreja, dá para carimbar depois. Eu não vou com carimbo aqui, mas dá para carimbar. Ok, Neemias capítulo 5, do versículo 1 ao 12. 5, do 1 ao 12. Deixa eu precisar usar o microfone, né? Todo mundo escutando bem? Amém. Amém? Tá, legal. Vamos lá então, eu vou ler Neemias 5, do 1 ao 12, você acompanha aí na sua Bíblia. Surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam: nós somos muitos, precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: tomamos o dinheiro emprestado para pagar as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são filhos. E mesmo assim, estamos sujeitando os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Ao ouvir essas reclamações, é curioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. E disse-lhes: estáis cobrando juros dos vossos caras. Por isso convoquei uma grande assembleia contra eles. E disse-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os judeus que tinham sido vendidos a outros povos. E agora vendestes os vossos irmãos? Assim, eles teriam de ser vendidos a nós novamente? Eles, então, se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: não é bom o que fazeis. Para evitar o temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos, também eu, meus irmãos, e muitos precisam de dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Devolvei-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os olivais e as suas casas,
devolveremos tudo o que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então o sacerdote e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Amém? Vamos orar rapidamente. Tua palavra é maravilhosa, Senhor Deus, e nessa noite traz ao nosso meio, traz a essa reflexão, Senhor, muito contemporânea, muito do nosso tempo. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos mova a uma decisão, cada de nós, mudanças, nos mova a reavaliarmos as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, esse tema que você pode apontar aí seria passos ou como restaurar a justiça. Nós vamos olhar aqui e a situação que esse povo estava vivendo é muito parecida com a situação da nossa nação, do nosso estado que é nossa hoje. Situação sociopolítico-econômica. Bem que a gente vê nos jornais. Para relembrar só o que a gente falou aqui, Neemias então está num projeto de restauração. Hoje à tarde, quando a gente estava ensaiando aqui o louvor, eu falava com a Gabi, depois ela junto, mas no nosso contexto aqui, queridos, não é só o pastor o plantador de igreja. Você é um plantador de igreja, você é uma plantadora de igreja, porque você está nesse negócio. Quando você vem aqui, quando você participa do culto, quando você celebra a Deus, quando você vai no pequeno grupo lá na quarta-feira, quando você participa de alguma coisa que se faz lá em Formosa, ou no Vale do Sol, ou só o fato de você estar aqui, na outra garagem, na primeira garagem ainda, você já se tornou um participante, um plantador de igreja ou plantador de igreja. E nesse processo você se assemelha a Neemias. Qual era a função de Neemias lá que a gente começou a ver? Neemias, diante de uma indignação lá no início, ele entendeu o chamado de Deus para restaurar a condição de Jerusalém. Que é o nosso desafio hoje. Restaurarmos como instrumento de Deus a condição de Jerusalém horrorosa. Você não precisa fazer um esforço muito grande para sair na rua e ver gente que está se matando. Há 2 semanas atrás teve carnaval fora de época no Vale do Sol, por exemplo, e ali nós estávamos no grupo pequeno aquela noite, sábado aquele dia, né? E aí nós oramos, gente, nós oramos para que Deus guardasse a vida das pessoas que estavam naquela festa, porque carnaval, festa, muita bebida, drogas, a gente faz alguma coisa, que nada de errado, por favor, aconteça, mas nesses ambientes sempre acontece algo de errado. E ontem, você estava no grupo, eu fiquei sabendo que naquela noite, um jovem de 19 anos, aqui de Veracruz, que estava naquela festa, acelerou muito a moto, e quando a gente saiu do Vale do Sol, passando em Tabe, tem uma reta e uma curva fechadinha. E ele não fez a curva. E ele cruzou a ponte e ele morreu ali. Então, queridos, assim, o fato é que a nossa sociedade está se despedaçando. E como Neemias foi chamado um dia, nós somos chamados hoje, e nós vamos viver em parte alguma coisa que Neemias está vivendo. Na retrasada, no capítulo 4 de Neemias, a gente viu que quando nós nos dispomos a servirmos do reino, o inferno entra em polvorosa. E se levanta uma opressão externa, muitas vezes. Satanás não quer que você participe das coisas de Deus. Nós estamos em guerra, queridos. Existe uma batalha espiritual. O Senhor a vestirmos uma armadura, a militarmos firmemente, entendendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os pecados. Por isso que lá em Efésios o Senhor nos desafia a nos fortalecermos nele e na força do seu poder. E aí, dentro desse contexto de Neemias, a gente vê outro problema que diz respeito a Neemias e diz respeito à minha vida e à tua vida de novo. O que está acontecendo, queridos? Agora, capítulo 4, abalar o temperamento de Neemias e abalar o domínio próprio de Neemias. E eu falei ainda, se você lembra, de baixa autoestima,
Chegou alguém lá no capítulo 4 e disse assim: olha, esse muro que vocês estão fazendo não serve para nada. Mas agora o problema é pior, queridos, é interno. Eu não sei como é que é na sua família. Mas para mim, eu faço problemas com pessoas de fora do que com os de dentro. Você provavelmente já ficou de mal uma semana, um mês, uma pessoa próxima de você. Isso acontece, gente. Os problemas internos são mais complicados de nós resolvermos muitas vezes. E vamos aqui, no versículo 1, já torna isso muito claro, que surge uma grande queixa do povo, dos homens e das suas mulheres contra Deus. A queixa agora estava fervilhando ali por dentro deles. Irmãos, nós precisamos nos ligar. Quando a gente tem problema com o irmão, seja irmão em Cristo, irmão de sangue, muitas vezes o problema maior, que vai mexer mais com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa saúde, com o nosso ânimo de servir a Deus, com o nosso ânimo até de adorar a Deus. É algo da proximidade, algo do nosso meio. Muitas vezes isso vai abalar a nossa fé até. A gente vai estar lá todo empolgado, aí é algo que a gente urge. Então nós precisamos estar ligados e acordados. E para você ter uma ideia de como o problema foi grande aqui. Todo o tempo, até aqui Neemias, não sei se você prestou atenção, mas ele vai falando só, dando ênfase aos homens, aos trabalhadores, aqueles que estão na obra. Peguemos as nossas enxadas. Mas aqui nesse versículo 1 ele coloca toda a família no bolo, os homens e suas mulheres. E não era um problema vão, queridos. Os versículos seguintes vão nos mostrar que eles estavam com uma cidade, uma verdadeira bancarrota. Versículo 2, assim, precisamos de trigo para comer. Eles não tinham base, eles não tinham arroz nem feijão. Pensa aí numa pessoa que olha para você e diz assim: olha, não tem mais nada. Minha despensa está vazia, zero, acabou. Essas são deles. Eles estavam empenhados na obra de Deus, empenhados num projeto de restauração, mas daqui a pouco tudo, humanamente, parece que estava dando o contrário. Terça-feira nós conversávamos no PJ, um pequeno grupo dos adores, e a gente lançou um desafio. Pô, quantas pessoas a gente quer ver aqui até o final do ano? E aí, humanamente ou sobrenaturalmente? Humanamente a pessoa falou: não, humanamente 3 mais. Uma por adolescente. Sobrenaturalmente, 15. Que Deus é o Deus sobrenatural. Nós queremos isso, amém? Precisamos desse negócio. Deus pode fazer obra. E queridos, aqui está faltando algo muito prático. Eles já estavam em Deus, eles estavam em Deus. Muitas vezes, na nossa caminhada com Deus, as coisas vão funcionar ao contrário. Tem um camarada chamado John Edmund Haggai, eu vi um trechinho pequenininho da mensagem dele, quando eu estava estudando essa mensagem, eu resolvi que no final tinha uma mensagem do Haggai que não tinha nada a ver com Neemias. Mas no início da mensagem, o Haggai falava o seguinte: ele dizia que quando ele era jovem, deram para ele até os 45 anos de vida, porque ele era uma pessoa muito doente. E durante a vida dele toda, ele foi muito doente. Como ele imagina, lá eles pagam um seguro de vida, e ele dizia que o seguro dele era sempre 20% mais caro do que dos outros. E toda a vida ele muito doente, com sérios problemas de saúde, e ele chegou até os 90 anos de idade, até aquela mensagem, está vivo ainda hoje, mas liderando um ministério de líderes em mais de 100 nações ao redor do mundo. Milhares e milhares de líderes. O nosso irmão Carlos Exal, semana passada, na conferência no Havaí, dando treinamento lá. Então pensa bem, talvez durante a vida desse camarada, ele enfrentou alguns problemas com relação a ele. Talvez ele poderia dizer como Paulo, o espinho na carne, mas jamais ele olhou para o problema, mas olhou para o Senhor de todas as coisas. E hoje, na história do John Haggai, existem líderes espalhados pelos 4 cantos da terra que foram treinados, influenciados e evangelizados pela atitude desse homem, que resolveu olhar para além do natural. Esses irmãos aqui estavam precisando de algo muito básico, queridos. A cidade de Jerusalém estava arrebentada. E muitas vezes o que nós precisamos é isso, algo básico.
algo muito básico e prático. Talvez como eles era trigo, seja arroz e feijão para você. Eu não sei. E aqui você pode fazer já a primeira pergunta. Se isso está tirando a sua fé, por que você não está pedindo ajuda? Não adianta você morrer consigo mesmo. Eles gritaram, eles clamaram, eles disseram, olha, ajuda-nos. Não conseguimos nem de comer. Tinham outros grupos aqui misturados dentro dessa reclamação. Tinha aqueles que não tinham comida, tinha também aqueles que havia também os que diziam, penhoramos os nossos campos. Assim como existem pessoas no nosso país com fome, existem pessoas hoje que produzem vários prédios que diz, aluga-se. Você anda pelo Brasil, você liga o jornal e diz assim, esse mês tantas empresas fecharam. Aqui microempresários ou grandes empresários que perderam tudo, que estavam zerados, e que estavam clamando por ajuda, que estavam clamando. Mais uma vez, qualquer um de nós pode se enquadrar nisso de novo. Alguém que você tem as suas coisas, você tem os seus bens, você tem aquilo que faz sentido para você, mas daqui a pouco você não tem mais nada. E havia ainda um terceiro tipo de pessoa no meio desse bolo. No versículo 4, havia ainda outros, então, que diziam assim, tomamos dinheiro emprestado até para pagar imposto do rei sobre as nossas terras. E tinham terras, mas que não tinham nem dinheiro mais para pagar o imposto. Não sei se você está por dentro do que acontece no nosso estado, mas na pública do estado, por exemplo, que tem seu salário parcelado, o banco onde a pessoa tem conta não quer saber. Chega no dia de vencer o cartão de crédito, o banco cobra mesmo. E isso para qualquer um de nós. Temos que pagar os impostos, e se nós não pagamos, isso acumula e gera juros, e dependendo pode gerar até alguma espécie de ação. Irmãos, a situação é, de certa forma, é diferente da situação da nossa nação hoje, do nosso estado e, de certa forma, até da nossa cidade. Uma situação de necessidade, pessoas que estavam engajadas no reino, porque esses homens aqui, talvez até a motivação dessa necessidade, porque em determinado momento eles pararam de plantar e se dedicaram muito ao serviço, e era necessária uma atitude de restauração, era necessária uma atitude de mudança. Para você ter uma ideia, então, Judá estava economicamente, comercialmente isolada, a gente não estava querendo nada com eles. A reconstrução do muro acabava diminuindo essa produção agrícola, então ia diminuir dinheiro, diminuir essas coisas. Havia fatores climáticos, porque é uma região desértica, e ainda, se você ler o que os governadores anteriores haviam oprimido o povo, então eles já vinham meio sequelados. Vamos dizer, isso é perfeitamente aplicável hoje. Você liga a televisão, você vai ver a notícia de um governo que tenta melhorar as coisas, e diz que o governo tem tudo errado, e o brasileiro, independente de partido, de governo, segue sofrendo, e nós muitas vezes as coisas seguem acontecendo no mesmo ritmo. Então, o que fazer diante disso? Quando uma economia está em colapso, quando a vida de um povo está em colapso, quando tudo está arrebentado. Haviam ainda outros fatores que estavam ocorrendo por isso. Então, problema interno, a miséria, impostos, não somente da escravidão, queridos, mas de uma escravidão aplicada ainda por ou de, que palavra eu vou usar aqui, oportunismo. Porque se você olhar ali no versículo 5, você vai descobrir que estão vendendo os filhos como escravos para pessoas do próprio povo deles. É interessante, Levítico, capítulo 25, você pode ler depois, ele vai dizer que um israelita não poderia ser escravo de outro israelita. Se você era um israelita e você passava por um problema financeiro, você teria que se oferecer para trabalhar como escravo, você tinha que tratar você como um empregado, até que você conseguisse se reestruturar
e seguir sua vida. Mas aqui o que estava acontecendo era o contrário. Famílias estavam sendo destruídas. Aqui filhos e filhas, diz aqui, ó, não podemos evitá-lo, pois nossas terras pertencem a outros, até as nossas filhas estão sendo escravos. As famílias estavam se arrebentando. Você não escutou aquela história no Brasil, de que alguém está ali no interior, que as coisas não tem um emprego na cidade. E aí chega lá na cidade e se dá mal também. E aí se você vai para cidades grandes como São Paulo, Porto Alegre, você vê muita gente do interior que está morando embaixo da ponte ali hoje. Não consegue voltar para casa. Era a situação de Neemias, gente. Talvez naquela época não tinham pontes ou cidades como nós temos hoje. Mas ele vai ser sacrificado. Muitas vezes nós não estamos literalmente passando por essas coisas. Mas emocionalmente a gente está vivendo de migalhas, espiritualmente a gente está vivendo de migalhas. Às vezes nós estamos nos escravizando de coisas antigas, de vícios, do rancor, da causa de... Então o que fazer diante disso? O próprio texto bíblico nos dá algumas dicas no procedimento de Neemias. Primeira coisa que eu vou desafiar você então nessa noite, está no versículo 6. A palavra de Deus diz o seguinte: ao ouvir essas reclamações, fiquei furioso. E queridos, o pior problema que a gente vive no nosso tempo hoje, e não caia nisso, eu como diz, elas estão. Tiago capítulo 4, verso 17, diz que se nós vermos algo que precisa ser restaurado, que os olhos, nós estamos em pecado. Hebreus não, Romanos capítulo 2, verso 2, diz que nós não devemos mudar, mas nós devemos se renovar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o mendigo que está ali na calçada tem o mesmo sangue que você. Corre o sangue vermelho na veia dele. É uma criatura de Deus. A pessoa aquela que você conhece, que pode ser o mais, assim, a pessoa mais amada do mundo, ela é um ser humano que carece de salvação. Ou talvez você, o seu temperamento, o seu interior está lá todo quebrado. Olha, o primeiro passo de uma grande mudança, uma mudança radical, precisa ser o informar-se, precisa ser você conversar e tentar olhar para o futuro. Quando a gente vê a história daquelas pessoas, por exemplo, que são soldados, e aí estão numa patrulha lá, e de repente explode uma bomba. Bum! E aí, aquele soldado, daqui a pouco, se vê no chão, sem uma perna, sem um braço. Esses soldados muitas vezes fazem algumas cirurgias, voltam para casa. E aí, o que aquela pessoa vai fazer agora que ela está com o corpo dilacerado? E agora aquele corredor já não pode mais correr, ele já não pode mais fazer isso. O que resta para ele é a aposentadoria, talvez ele não vai mais poder correr com os filhos, não vai mais poder pegar a sua filha, o seu colo, a sua esposa, como sabia. E quando a gente lê essas histórias, é muito interessante que você descobre alguns desses homens e mulheres que eles não se conformam com isso. Então eles descobrem que eles podem nadar, eles vê um brasileiro que é campeão na nação, várias modalidades, que nasceu com uma deficiência. Então ele tem um problema no braço, nas pernas, mas ele não se conformou com isso. E nós temos que ter toda a teoria. Assim não passa uma mudança. Se nós queremos sonhar com uma cidade diferente, com um estado diferente, com a nossa família diferente, se você quer coisas avivadas, novas na sua vida, você não tem um comodismo. Você precisa ter, como diz aqui em Neemias, ele ficou furioso, um ódio, uma ira santa. A Bíblia não proíbe você de ficar irado, a Bíblia proíbe você de derramar essa ira na vida dos outros. Mas você pode odiar outra pessoa, mas você pode ficar irado, odiar uma situação horrorosa, uma injustiça social que está acontecendo. Você pode ficar incomodado quando você descobre que você de 19 anos, bateu com uma moto no barranco e morreu, se arrebentou.
Isso tira a minha paz, gente. Isso provoca uma ira santa no meu coração. Você pode ficar irado com algo na sua vida que precisa de mudança. Esses dias eu estava meditando na palavra e, graças a Deus, já faz muitos anos que eu não fumo. E eu estava pensando em Deus, como foi o processo, tentando lembrar de quando isso surgiu porque eu estava meditando em Provérbios, e Provérbio 25, o último versículo do Provérbio 25, diz que assim como uma cidade sem muros, eu me saquei com a minha vida e passei meditando o dia inteiro aquele versículo e pensando, Deus, como eu consegui me controlar naquela vez lá. Eu me lembrei que eu fumava muito, que eu gostava mal, e Deus, naquele dia, naquela noite, meio que uma ira santa tomou meu coração. E foi uma noite que na minha vida ela precisou ser crucial. Ela precisou romper uma barreira. Foi assim quando eu comecei a estudar. Foi sem abrir alguma coisa para estudar, a não ser fotos, né? Abrir o jornal, não sei se vocês vão fazer isso. Abre, chegou o Batista primeiro aí, você abre o jornal, então eu precisei romper, eu precisei criar um novo hábito. O que você precisa romper hoje? Neemias, a primeira atitude de Neemias, gente, justiça do seu povo, foi justamente como a gente vê aqui. Eu ouvi essas reclamações, eu fiquei curioso, ele rompeu, ele disse não dá para esse negócio ficar assim, ele se conformou. Não fala aqui nesse texto, mas talvez Neemias tivesse rasgado suas vestes, talvez ele tivesse gritado, talvez ele tivesse entrado numa sala e dito assim, como pode isso? Eu não sei. Mas como que precisa romper? E dizer, eu não aguento mais, e a partir desse domingo, desse dia 26 de março de 2017, inicia-se um novo. Não precisa disso. A segunda atitude que nós aprendemos com Neemias, a primeira é esse ódio, essa ira santa. E diz que ele ficou furioso. Mas a segunda coisa, o versículo 7, analisei tudo e depois a nós. A ideia de ruminar. O que é ruminar? É ficar mastigando. Os animais ruminantes, tipo o boi, a vaca, eles comem, depois ficam de volta, ficam mascando como chiclete. A palavra original aqui ela dá justamente essa ideia de ruminar como um boi fica ali, ó, mascando. Neemias pegou aquela situação e analisou, ele começou de que forma mudar aquilo, de que forma mudar esse caos, de que forma mudar essa injustiça, de que forma mudar essa situação, de que forma mudar esse mau hábito, de que forma mudar as minhas ideias de maneira que eu consiga perseverar. Talvez eu sou a pessoa que nunca persevera. De que forma iniciar esse processo de mudança. Eu não ser arrebentado, mas eu preciso mudar. Então, de que forma que eu vou iniciar esse processo? E Neemias parou, e aí a Bíblia diz que ele analisou tudo, e ele pensou nisso profundamente, e logo em seguida ele teve uma atitude. E guarda isso para a sua vida nessa noite. Sonhe, tenha um alvo que seja tão alto, que se Deus não estiver nesse alto, na área de mudança, amém, já tem um passo feito. Você analisou ela, ok, agora pense numa mudança que tem que ser tão grande, mas tão grande, que se Deus não estiver nela, não vale a pena. Que você se Deus. Ele foi confrontar as pessoas que estavam fazendo esse problema. Ele foi confrontar aqueles que estavam oprimindo o
Eles estavam emprestando dinheiro e cobrando juros muito altos. Talvez o que você está vivendo é justamente uma certa opressão. Alguém tem oprimido você ou você tem se oprimido. Lembra lá, uma das estratégias de Satanás que nós vimos no capítulo 4, é que não tem problema, você até tem um ódio santo, você quer mudar, mas você fica pensando assim, pai, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não vou, eu não fui, eu nunca consegui, eu não tenho jeito, eu sou para esse negócio, e é não, e você não faz. A Bíblia diz que a fé é a firme certeza naquilo que a gente não vê. E a Bíblia diz que Deus quer que aqueles que se aproximam dele creiam que ele é galardoador, presentador daqueles que o buscam. Então, nessa independente da sua situação, você precisa olhar, nem que seja uma pezinha menor do que um grão de mostarda. Quando Deus fala da fé nesse sentido do grão de mostarda, queridos, ele não está dizendo para o milagre, mas sim o objeto da fé, que é Deus, Cristo. Lembre-se todos os dias, rumine no seu coração, guarde que você serve um Deus que faz as pessoas andar sobre as águas, que você serve um Deus que abre o mar vermelho para cruzar com o pé enxuto, que você serve um Deus que ressuscita pessoas mortas. Você não serve um Deus de plástico, você serve um Deus vivo, que é a sua justiça, que é o seu socorro bem presente no tempo de angústia, que é o Deus que te toma pela mão. Por mais que você esteja afundando no mar revolto, que olha com os seus olhos e te toma pela mão, como Jesus um dia tomou Pedro. Em toda situação, teve um ódio santo, analisou o que tinha, mas teve uma atitude. Então, sonhe grande, pense grande. Qual foi a atitude dele? Versículo 8. E disse-lhes: nós, das nossas costas, ele foi falando ali, né? Compramos de volta os nossos irmãos. Aí, na metade do versículo, e agora vocês estão vendendo eles. E aí diz a última parte: eles então se calaram e não tiveram resposta. Meu irmão e minha irmã, não adianta você ter todo aquele ódio santo, você identificou a coisa que está te incomodando, não adianta você ruminar ela, não adianta até você traçar um passo se você não quiser confrontar. O quarto passo é a confrontação. Nós precisamos, queridos, nos confrontarmos. Se algo na sua vida, você precisa se olhar no espelho e, na dependência de Deus, dizer: Deus, acabou. A mudança começou hoje. Você talvez é aquela pessoa que quer noite dizer: Deus, acabou, hoje eu vou orar. Nem que seja 5 minutos. Talvez você é aquela pessoa que sonha em um dia estudar, fazer uma faculdade. Então, hoje é o dia de você dizer: acabou, e amanhã você já ir se informar como faz como começa a estudar. Neemias teve o ódio santo, ele tomou uma atitude e ele foi em frente, ele confrontou os caras. Ele pegou e disse: eu estou fazendo errado. O que você precisa confrontar hoje? O que você precisa dar um ponto final hoje? O que você precisa hoje na tua vida? Dizer assim, ou vai ou racha. Interessante, queridos, que Deus pode fazer rachar, mas fazer rachar pedra, fazer rachar aquelas coisas que são empecilhos. Porque Ele é Deus. A pessoa pode dizer assim: Deus, eu não quero falar de Jesus. Essa cidade não é salva. E Deus pega, bota a pessoa dentro de um peixe, e esse peixe vomita a pessoa, e ela tem que voltar e caminhar não sei quantos quilômetros até chegar lá no projeto de Deus. Na Bíblia, um ex-político aí acusou um desses camaradas que está lá trabalhando no Lava Jato de um que é crente, né? O cara está fazendo um bom serviço. Mas não vai adiantar nada, queridos. Esse menino que eu dei vai seguir trabalhando de uma forma importante para essa nação.
que você precisa confrontar nessa noite? O que você precisa ter um ódio santo? O que você precisa analisar e traçar um projeto de mudança? Versículo 9. Neemias coloca uma das suas bases para esse projeto de mudança. Ele diz assim: não é bom o que fazeis, acaso você não deveria andar no temor do nosso Deus? A base da nossa mudança precisa ser essa, gente. O que me leva a crer que a minha cidade pode ser diferente é porque eu temo a Deus. O que me leva a crer quando eu cruzo ali no centro, que aquela galera que às vezes está ali, que pode estar tomando chimarrão, mas outras vezes está se detonando, é crer que Deus pode mudar eles, Deus pode dar uma nova esperança. O que me leva a crer que qualquer homem, qualquer mulher, por mais pervertido ou bandido que seja, pode ser transformado, é porque eu creio, eu temo um Deus que transforma pessoas. O que me leva a crer que eu posso ser transformado como homem, ter meu caráter aperfeiçoado, ser um pai melhor, um marido melhor, um irmão melhor, um pastor melhor, um líder melhor, um amigo melhor, é porque eu creio em Deus que muda todas as coisas. A base do ódio santo, a base desse ruminar de Neemias, de analisar essa situação, a base do projeto dele, a base da atitude dele em confrontar, era o temor ao Deus a quem ele tinha, o temor ao Deus a quem ele servia. Do contrário, ele não ia chegar na esquina, queridos. Do contrário, ele não ia suportar a mínima opressão. Não ficou nisso. O verso 10 diz assim: também eu e meus irmãos e meus ajudantes emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar os juros. Lembra? Eles tinham cobrado os juros excessivos, eles perderam terras e tudo mais. Então Neemias disse assim: não, gente boa, veja o meu exemplo, eu estou ajudando meus irmãos. Talvez aquilo que você vai mudar na sua exemplo para mudar muitas outras pessoas. Hoje de manhã minha sogra me mandou uma imagem de um grupo de crianças que ela começou há 6 anos na garagem dela. Antes dela entregar a vida aqui, ela falava, né? Não, um dia essa casa aqui vai ser um local de bênção. E aí a minha sogra teve uma experiência com Cristo e tal. E hoje, todo sábado à tarde, tem um grupo de crianças que vai na garagem dela. E aquelas crianças vão lá, e é uma escolinha, e às vezes vai algum irmão e toca violão, outras vezes não tem, e tem lanche às vezes, outras vezes não tem, e tem ensino bíblico. E aquele grupo, se você for olhar assim, ele não viu, não cresceu. Teve uma outra atividade, algumas crianças passaram por ali e cresceram. Elas cresceram, amadureceram, ficaram mais velhas. E acabaram mudando de bairro ou até indo para outra igreja. Mas é legal daí que hoje a gente visita ela diz assim: lembra da fulaninha? Está tocando violão na Assembleia de Deus do bairro tal. Lembra da Beltrana? Sim. E hoje, quando ela me mandou a foto, eu digo assim, eu escrevi de volta: pois é, tia, são 6 anos construindo história. A atitude dela está servindo para marcar que estão sendo pessoas diferentes no seu contexto e na sua sociedade. A atitude dela está servindo para edificar a vida de crianças que estão ministrando em outros bairros da cidade e estão levando de alguma forma uma cidade muito carente do Evangelho também. Talvez a tua atitude, que aos teus olhos seja impossível, aos seus olhos seja assim até desmerecedora porque vai doer, seja aquilo que vai inspirar e motivar pessoas que você não vai ter um número para contar. Tem um filme que eu quero ver, não assisti o filme ainda, eu vi só um corte do filme, Corrente do Bem. Até eu quero ver, não sei, mas tem na internet livre para assistir no YouTube. Se fosse para bloquear, a gente vai até bloquear. Mas me chamou a atenção que na Corrente do Bem, aquele menininho, não é um filme cristão, mas aquele guri, ele faz assim um círculo. Diz assim: esse sou eu. E se eu fizer algo muito legal para 3 pessoas, logo o número vai aumentar para 9. Porque cada uma dessas 3 vai fazer para mais 3. E aí o que acontece? Tem uma parte que e diz assim: e aí, como é que você se sente? E ele diz: me sinto normal. Mas tudo que você fez? E ele diz: eu não fiz nada. Eu só fiz algo legal para minha
mãe, e a atitude da minha mãe foi fazendo isso. Ou seja, ele influenciou a mãe dele, talvez outra pessoa e outra pessoa. Só que aquilo tomou uma proporção que não pôde se contar. Talvez aquilo que você vai mudar na sua vida, aos seus olhos vai ser pequeno. Pode parecer desafiador, mas ao mesmo tempo você pensa assim, pô, é tão desafiador, eu não consigo. Faça, sonhe. Mas pensa no resultado, na onda que isso vai ter daqui a alguns anos. Ou daqui a um ano. Pensa no fruto que isso vai ter daqui a algumas semanas. Versículo 12. Neemias chamou eles a um compromisso, a um juramento. Diz assim a metade do versículo 12, a segunda parte. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Eles haviam prometido que devolveriam esse dinheiro, ou esses bens, ou essas pessoas aos seus irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de injustiça e sofrimento como no tempo de Neemias. A violência na nossa nação e no nosso estado está horrorosa. A violência na nossa cidade está horrorosa. Drogatização, violência emocional. A questão da sexualidade está um lixo. A maldita da política, como é que fala assim? Boa política, né? Política da boa vizinhança está estragando o mundo. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, né? Todo mundo tem que ser de bem com todo mundo. Você não pode reclamar de nada. Isso é os capeta. A gente tem que ter opinião. Você tem que ter a sua opinião, tem que ter a minha opinião. Mas essa política de boa vizinhança tem estragado com muita gente. Nós precisamos ser firmes. Se você não gosta, você precisa ser firme naquilo que você crê, respeitando ele e ele respeitando você. E é o Brasil que a gente está vivendo. A gente tem uma opção, gente. Ou a gente pode fechar os olhos e seguir em frente a nossa caminhada. E me perdoe, eu não estou falando aqui para ninguém de forma direta, por favor. Mas nós podemos fechar os olhos e seguir em frente numa caminhada de mediocridade, onde eu deixo as coisas do jeito que estão, e eu não estou nem aí, e eu sigo a minha vida, e eu tá bom assim, eu levanto de manhã, tomo meu café, meu chimarrão, almoço, como, bebo, durmo, acordo, ou eu posso assumir uma postura de mudança e acreditar que a minha nação, que a minha cidade, que o meu estado pode ser. E acreditar que como cristão, no nosso caso uma baita de uma oportunidade, como alguém que está plantando uma igreja, eu posso fazer a diferença. E acreditar que a minha pequena atitude pode gerar uma onda que vai ministrar a vida e o coração de tantos outros. Uma caneta, queridos, ela só é útil quando está nas mãos de alguém. A nossa vida só vai ser útil se ela estiver nas mãos de Deus. Amém. Do contrário, é como uma caneta parada. Deixar essa caneta aqui em cima dessa mesa e não mais utilizá-la até o final do ano, você vai tentar usá-la no final do ano, talvez não vai servir para mais nada. Vai estar ressecada, inútil. E Deus quer nos usar todos nós, dentro do contexto da realidade de cada um. Você pode sair daqui nessa noite disposto a planejar e se lançar num novo tempo, ou sentar como quem vai no cinema e assistir história. Um tempo atrás nós fomos ver Batman versus Superman, quando lançaram o filme. Foi ano? Foi tu, né? Tem agora, né? Não foi. Ela disse, não, pai. Nós fomos ver o filme lançamento e aquele som muito alto do cinema. Você fica maluco, aquele monte de luz e o som muito alto. Aí naquela noite, a Ana não dormiu direito, ficou agitada. Ela não conseguiu dormir. Eu também já na cabeça da gente, tem um monte de barulho, né? Filme muito legal e tal. Mas nós somos espectadores. A ação foi no filme. Achou legal, voltou para casa e que legal. Outro dia nós assistimos outro filme de ação no computador, ali em casa, mas nós sentados ali na mesa, olhando como espectadores. Até deu para ver no Facebook
assistimos tal filme, estava muito bom, mas não passou disso. Você tem a oportunidade de assistir a história passar, de assistir a vida correr, de se emocionar, perder o sono às vezes, mas só olhar, ou você tem a oportunidade de participar da história, de ser contado como aqueles que fizeram a história, de ser contado como aqueles que marcaram um tempo. Nessa sexta para sábado, um Senhor meu partiu para a glória. Jesus chamou ele. Eu não lembro a idade dele, 90 e poucos anos talvez, mas alguém com quem eu tive a oportunidade de servir. Alguém que me inspirou a ensinar. E de tanto ele falar de missões, e de tanto ele manifestar amor por missões, um dia eu tive que virar missionário. Quando nós nos despedimos da igreja. De tanto falar de missões da igreja, acabei sentindo isso queimar no meu coração. Mas foi interessante que todas as manifestações que eu acompanhei, em virtude do falecimento do irmão Leonard, de alguém que amava o reino, de alguém que amava missões, de alguém que estava sempre disposto. Uma pessoa lá escreveu um texto na internet que descrevia como se lembrava do irmão Leonard. E uma das coisas que ela colocou era assim: era aquele irmão que, se não tinha pastor, não tinha problema, porque ele pegava a Bíblia e ia pregar. Era o irmão que, se uma coisa estragava, ele ia lá, atava um arame e seguia em frente. Foi um irmão que não quis ser um espectador da vida, mas ele quis construir história. Aí a Vivi estava em casa ontem, a gente contou para ela, a gente fez um inventário ali rapidinho. Hoje, o irmão que quis construir história, ele tem 2 netos pastores, ele tem netas envolvidas radicalmente com missões, os líderes, participantes, atuantes na obra de Deus, porque ele não quis ser um espectador da história. Talvez um dia ele se incomodou com algo, talvez um dia ele planejou algo, ele foi fazer algo, ele confrontou algo, ele desafiou as pessoas a um compromisso e ele assumiu um compromisso. Irmãos, a palavra de Deus fala no Salmo 33, versículo 12, que bem-aventurada ou bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Num mundo de confusão, queridos, Jesus Cristo é a solução. E nós temos essa solução. A pergunta nessa noite é se você vai querer ser um espectador da história ou se você vai querer se incomodar e sair do seu banco. Começando pela restauração da sua vida, da sua história, mas olhando também para as histórias ao seu redor. Eu posso contar tantos outros fatos. John Wesley ministrava a palavra e pregava ousadamente, acho que no século 16 ou 17. E conta-se que um camarada chamado John Bernard, alguma coisa assim, motivado, inspirado pelo Cristo a quem John Wesley pregava, aceitou esse Cristo e resolveu marcar a história. O que ele fez? Ele mandou orfanatos na Inglaterra e ajudou mais de 70 mil órfãos. Um outro cara nos Estados Unidos chamado George Whitefield, pregando a palavra de Deus ousadamente, a sua pregação inspirou a criação do que depois se tornaram diversas universidades. Mas universidades nos Estados Unidos, tipo Princeton, por exemplo, no centro da universidade, o campus central é o campus de teologia, porque eles entendiam que tudo fluía de Deus. Então, o principal campus é teologia, depois sai medicina, matemática, inglês, ciências e mais. Nós vamos agora, mas eu quero que você fique com essa pergunta. Se num mundo de confusão, no Brasil de confusão, no Rio Grande do Sul,
numa vera cruz de confusão, no seu bairro onde você sabe que existe confusão. Jesus Cristo é a solução. Você quer ser um participante, um ator, uma atriz, ou alguém na história, ou só um telespectador? Eu te desafio nessa noite a ser um fazedor de história, ser um participante da história, para que amanhã você possa olhar os seus netos e as suas netas, para que amanhã você possa ter pessoas que conviveram com você e disseram assim: esse homem e essa mulher marcou o tempo dele. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa noite, pela tua palavra que toca os nossos corações. E eu te suplico, Pai, pela vida de cada irmão e cada irmã aqui, Deus. Nós que estamos plantando essa igreja, Pai, aqui em Veracruz, que venhamos ser, Deus, em nome de Jesus, poderoso nas tuas mãos. Que venhamos, Deus, a enxergar nossa sociedade transformada, Deus. Eu peço que tu abençoe em nome de Jesus os empresários aqui dessa igreja, Pai. Que o trabalho de cada um deles, ó Deus, venha manifestar a tua glória e o teu reino onde eles têm colocado os pés. Os irmãos e irmãs, Pai, que trabalham, Deus, seja com vendas, com obra, às vezes, Deus, como diaristas, que eles sejam verdadeiros missionários e missionárias nas casas onde têm colocado os pés. Senhor, em nome de Jesus, os estudantes, as estudantes dessa igreja, que ali no seu local de estudo, Deus, venham a resplandecer a luz do Senhor e que pelas misericórdias do Senhor, todos nós, Pai, sejamos participantes da tua história. Nós temos a solução que Cristo. Inquieta-nos, Pai, desperta uma ira santa, nos dá graça, Deus, de analisar cada situação, de planejar, mas também ousadia de confrontar, Deus, e de buscar essa transformação. No nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, gente boa, povo lindo. E guarde isso. Saia desafiado essa noite. Não deixe Satanás roubar a semente de você, como aquelas aves que vinham do céu e comiam a semente. Ou não deixe os espinhos vir e apertar o seu coração. Como você disse outras vezes, sai daqui loucão hoje. Amém? Amém, então.